Eu estava na missa presidida por Dom José Francisco, bispo militar do Brasil, e ele fez uma homilia tão iluminada, tão linda, que, poxa, bicho, eu queria trazer aqui com toda a minha limitação, mais ou menos, pelo menos compartilhar o que ele disse. Claro, a homilia tem tudo a ver com a ideia deste canal, que é falar um pouco, pelo menos o começo do livro, a introdução ao cristianismo, para ajudar quem quer que seja aí. A homilia girou em torno do tema buscar ser uma pessoa reta, caminhar com retidão. E o que é ser reto? Para entender o que é ser reto, não custa lembrar o conceito de reta na geometria, que é a menor distância entre dois pontos. E é óbvio que no caso aqui, os dois pontos é você e é Deus. Reto parece ser um sinônimo de honesto no primeiro momento, mas não é isso bem exatamente assim. Vamos lá. Será que tem alguém que deseja ou queira ser ruim? Eu penso que não. Só louco uma pessoa que queira ser ruim. Mas o curioso é que querer ser do bem para alguns é algo constrangedor, e querer ser perverso para outros é motivo de orgulho. Não tem constrangimento nenhum. Eu sou um pecador sem vergonha, miserável, mas não me agrada o meu pecado. Eu odeio o pecado, mas mesmo que eu faça isso todos os dias, né, eu temo perder o céu, perder a eternidade, perder o paraíso por um dia que eu fiz merda, que eu vacilei. Lamentavelmente, eu vejo muitas pessoas baterem no peito, sempre aconteceu na minha vida inteira, dizendo atrocidades, assim, pecados tremendos, né? Aqueles homens que quantas vezes batem no peito e quanto mais mulher eu pegar, melhor, para não citar outras coisas mais pesadas. Infelizmente, tantos homens todos os dias se alimentam de pornografia em grupo de WhatsApp, essas coisas aí, e não percebem que estão morrendo por conta disso. Num primeiro momento, não parece que tem nada de errado, porque parece tudo bonitinho aos olhos, agradável, mas no fundo tem a morte aí, tem o inferno, tem a destruição da alma. A nudez por si só não é pecado, claro, Deus nos fez nu. Senão também um médico, um ginecologista não poderia ver uma mulher nua, porque isso seria um pecado. Mas não, o que é pecado é a perversidade com que buscam ver a nudez. Se busca a nudez de uma maneira perversa, mal, demoníaca, de forma que isso gera uma destruição na pessoa, consequentemente gera uma destruição no casamento. Um pornográfico é um infantil, é um moleque, uma pessoa boba. É um cara que pode ter 60 anos de idade, é um bobão, é um idiota, só gosta de brincadeira bobinha, de tudo é sacanagem, tudo é bobeirinha, qualquer palavra. O cara passa o dia vendo top model. Vamos lá, o cara passa o dia vendo mulher pelada, as mais lindonas do mundo. Obviamente que isso vai destruir o casamento dele, ele vai desprezar a mulher dele. E tá aí um exemplo da maldade que causa a sexualidade. O cara busca pornografia diariamente, ele perde o respeito. O cara que busca pornografia diariamente, ele perde o respeito, não respeita mais a dignidade das mulheres, a ponto de que aqui no metrô de Brasília tiveram que fazer um vagão só para as mulheres, do tanto de assédio que existe dentro do metrô. Num dia desses, cara, eu presenciei um bonitão desses tocando na bunda de uma mulher no metrô. Mas como eu sou um bosta, eu não quebrei a cara do bicho, mas fiquei puto. E a única coisa que eu fiz foi até lá, em silêncio, disse a ele que ia denunciar ele, tirei as fotos, mostrei pra ele, o cara ficou branco, azul, amarelo, mas nem denunciei, só dei um gelo no cara. Meu Jesus, além de tratar as mulheres como um objeto sexual, não as ver como uma irmã, e ainda tem um orgulho de ser o putão,
buscam com todas as forças isso todos os dias. Isso é de dar um frio na barriga. Aí vem essas feministas idiotas pregando absorvente na frente das igrejas, mostrando peito para padre no meio da rua, quando a igreja é e sempre foi a maior defensora da dignidade das mulheres. Nós somos convidados a lutar, a combater a tendência do pecado e buscar as coisas do alto. Isso é a nossa obrigação. Isso só buscar isso já é caminhar reto. Eu, gemendo no peso dos meus pecados que tenho, que sou, não me orgulho desses pecados. Aliás, odeio. Eu quero ser santo. Aliás, todos nós temos essa vocação, queremos imitar a Cristo. Por isso eu peço todos os dias, Senhor, que eu possa ser agradável aos vossos olhos. Ajuda-me, Senhor, que me livre dos meus inimigos, para que eu possa vos servir em santidade e justiça. Mas, Senhor, se eu não estiver livre dos meus inimigos, eu não conseguirei. Me perdoa, Senhor. Por quem foram os santos que a igreja considera? Pessoas que buscaram com todas as forças caminhar em retidão. E afinal de contas, o que é retidão? Como eu disse, uma pessoa reta é uma pessoa que está na menor distância entre dois pontos. Esta analogia serve para dizer: não sair dos ensinamentos do Senhor. E reto, vai reto toda a vida. Pode acontecer de você, às vezes na vida, fazer uma curva ou outra e até chegar no ponto final. Mas será um caminho um pouco mais longo. Faz lembrar até João Batista, que nos convidou a aplanar o caminho, a endireitar a vereda, ou seja, buscar o caminho reto, curto e seguro. Não ir para a direita, não ir para a esquerda, ir reto. Aparece também aqui a figura da Virgem Maria, a Santíssima Virgem Maria, que é o espelho da perfeição, a pessoa que mais amou Jesus nessa terra. Foi um fato. Nossa Senhora é o exemplo perfeito. Imite Maria e chegará ao Senhor da forma mais rápida. Muitas pessoas se acham coerentes por estarem com a consciência tranquila, de estar agindo de acordo, fazendo as coisas de acordo com como ela pensa, com os seus próprios princípios. Mas isso, no fundo, é uma prepotência, inventar os próprios princípios. Tem um orgulho mais idiota que esse, que é o cara que diz: eu penso com a minha própria cabeça, né? O certo é você seguir o que é certo, e dane-se se foi você que pensou ou não. As pessoas têm a mania de buscar o que elas pensam, acreditar nelas mesmas. A pessoa reta é aquela que busca viver em coerência com os princípios externos a ela. Também é um sinal de humildade. Os princípios do Senhor, viver em coerência com os exemplos que viram dos santos por todo o curso dessa história. O cara nasceu há 30... É engraçado que o cara nasce há 30, 40 anos atrás e quer acreditar que ele já tirou todas as conclusões necessárias sobre o mundo e que finalmente eu posso pensar com a minha própria cabeça. Isso é uma arrogância pura. Isso é uma besta quadrada, uma pessoa que pensa dessa forma. O reto, ele procura viver a fé de acordo com a palavra. Esquece você. De você pode até sair coisa boa, mas a chance é tão pequena que é melhor se apoiar no Senhor. Melhor se apoiar no Senhor. Também tem um paralelo, quando a gente fala desse negócio de retidão, entre ser reto e ser honesto. Se você é reto, consequentemente, você é honesto. Mas se você é honesto, não quer dizer que você é reto. Pois o reto, ele é anterior ao honesto, ele engloba o honesto. O justo diz: Deus é o meu juiz e ele me julgará. Essa frase, ela está implícita a liberdade dos filhos de Deus que acredita estar fazendo a vontade de Deus, por mais que venha julgamentos das pessoas. Na Bíblia tem um cara, pai de 5 filhos, chamado Matatias. Não é Matias, Matatias. Esse contrariou as pessoas as quais ele deveria honrar, ser honesto, pelo fato dele ser reto. Ele contrariou a quem supostamente ele deveria render honras, que são os reis da época. Mas para ele, que era um homem reto, o mais importante era honrar Deus primeiro. Depois os homens dignos de honra. No caso de Matatias, os caras queriam inverter a ordem, queriam que ele apostatasse da fé para honrar o rei.
Daí chegaram ali os delegados do rei, que obrigavam as pessoas a acender incenso em honra ao rei. Fizeram um monte de elogio a Matatias, falaram que ele era isso, falaram que ele era aquilo, encheu a bola do cara, levantaram o ego dele. Técnica que funciona com muitas pessoas quando são elogiadas, né? Quando elas são afagadas, muita gente cede, fica maleável, muda de opinião, já que foram agradadas, mas com Matatias, por azar dos caras, isso não funcionou. O homem se encheu de raiva, da justa raiva, né? Ainda na Bíblia diz assim, uma justa ira, zelo pelas coisas de Deus, e não só negou acender o incenso ao rei, como matou o outro judeuzinho lá que levantou para acender o incenso, um bichinho fraquinho que chegou, e desceu a porrada do cara, matou o cara, matou o delegado que ia obrigar ele a acender o incenso, quebrou o altar todinho onde acendia o incenso. O cara ficou puto e saiu fora. Portanto, ser reto não é necessariamente ser honesto. Agora vem uma parte que é um pouquinho mais cabeça da homilia lá do bispo, mas vamos lá. A palavra ser honesto está dentro da palavra reto. Ser honesto supõe, ser reto supõe ser honesto. Para ser honesto supõe ser honesto com alguém, mas ser reto não necessariamente. Ser reto não supõe uma pessoa. Só supõe Deus, claro. Mas ser reto supõe ser coerente, aquele que não se desvia, que não faz curvas. O salmista, na Bíblia, reconhecendo a sua incapacidade e fraqueza, canta, aliás, pede: não me desampare totalmente, Senhor, para eu não pecar contra ti. Louvar-te-ei com retidão, não me deixe desviar dos teus caminhos. Esse mesmo Salmo 119 começa dizendo: bem-aventurados retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. E depois lá no meio você também vai ver, nesse Salmo diz: Senhor, tua palavra é luz para meus passos. É aquele que se deixa guiar e anda na retidão. Agir com retidão, ainda que contrário aos dignos de honra, é uma audaciosa decisão de querer ser reto. Audaciosa, pois, ainda que custe a vida, a religião é a coisa mais importante que nós temos. A coisa que dá sentido para a vida, é a decisão mais séria que você pode tomar na sua vida, é decidir a sua religião. Mais do que o seu trabalho, mais do que o seu casamento, mais se você vai decidir se vai morar numa cidade ou outra, mais que decidir se eu vou ter filho ou não. A coisa mais importante é você buscar o sentido para a sua vida, ser sério com a sua vida. É a decisão que, por mais que lhe cause sofrimento humanamente falando, você vai defender com todas as forças, porque é nisso que você acredita. Se isso fizer sentido para a sua vida. Tá aí na Ásia tantos cristãos que estão morrendo por defender a sua fé em Jesus Cristo, e não diz não, e morre, se quiser matar, mata. Audaciosa decisão de ser fiel e não se vender por elogios, como foi Matatias. Agora fica fácil entender porque os antigos padres da igreja diziam que o reino do céu está reservado para os violentos. Violentos com si mesmo. Vencer a vontade de ser querido pelos homens. Esse respeito humano de não falar de Deus para ser querido. Vencer a vontade contra a si mesmo. Morrer para si. Vencer a inércia do comodismo intelectual e ir atrás da verdade. De estudar. Como um homem sério, responsável. Com a própria existência. Que não caga para a sua existência. Quer saber a verdade. Quem sou eu? As pessoas que decidem ser retos normalmente são perseguidas. São consideradas radicais. Exagerados. Para que tudo isso? Alguns familiares de Jesus diziam: ele enlouqueceu. Mas Pedro disse: importa antes de tudo obedecer a Deus do que os homens. E a gente fica obedecendo aos homens e a nós mesmos o tempo inteiro para não ficar mal com ninguém. Como disse, como eu estava falando, Matatias, então, depois que quebrou tudo, matou 2 caras, e antes de quem chegar perto do homem, ele gritou: fujamos para as montanhas e abandonemos tudo o que temos. Ele já prefigurava Jesus, que depois vai falar: quem quiser me seguir, abandona seu pai, a sua mãe, seu irmão, filho, tudo que tem de precioso deste mundo, e me siga. É um evangelho muito duro.
E o que temos neste mundo material? Temos coisas passageiras, transitórias. Essas coisas tantas vezes nos roubam Deus. A gente coloca no lugar de Deus, endeusa essas coisas, objetos, celulares, pessoas, ocupações, que não permitem o nosso encontro total com Deus. Ora, são nossos planos que buscam sempre o mundo, todos os prazeres, menos o prêmio eterno. A gente se ocupa, se irrita, briga por cada merda. E para as coisas de Deus não movemos muitas vezes uma palha. Aliás, os 3 inimigos do homem são o mundo, o diabo e a carne. Depois até vou fazer um vídeo sobre os 3 inimigos do homem, que é muito importante ter isso bem claro. Que o mundo, realmente o mundo é muito sedutor. E nos engana. Como foi que aconteceu com Esaú, o filho de Isaac, né? Era 2 filhos, Esaú e Jacó. E Esaú trocou a sua primogenitura por um prazer, trocou tudo que tinha, de mais importante, por um momentinho de gozo, por um saboroso prato de ervilha. Quantas pessoas perdem tudo? Perdem sua família, perdem o seu casamento por uma ilusão, por um sexo, por um dia, por uma noitada, por uma cachaçada. Inteligente foi o irmão de Esaú, Jacó, que fez de tudo para alcançar a herança do pai, que nem estava reservado para ele. Disse o Senhor no Salmo 49, a todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Foi o que Jacó fez, foi o que Matatias fez, claro, foi o que Jesus só fez e ensinou. Interessante perceber aqui que diz, a salvação será mostrada, portanto é algo que o Senhor concede a alguém. Depende do Senhor dar aquele que procede retamente. É o Senhor que dá aquele que procede retamente. Entretanto, eu comecei dizendo, vemos hoje por um lado do orgulho do imoral, que está generalizado, e uma vergonha das coisas de Deus, um respeito humano, assim, para não falar de Deus. É um relaxamento moral, uma permissividade de tudo. Tudo é válido. Se é com amor, está tudo bem. O que tem eu transar com a vizinha? Ela que quis, eu também. E nós não estamos, no fundo, prejudicando ninguém. Sabe, a nossa vida. E a esposa nem vai sofrer, porque ela nunca vai ficar sabendo mesmo. Ai, gente, olha, vocês inventam cada regra. Tá tudo tranquilo. O idiotão que fala isso, que pensa isso, já não acredita que tem alma, não acredita em Deus, diabo, céu, inferno, vida eterna, não acredita em nada. No que você acredita, meu filho? Tem que acreditar em alguma coisa. Ou você tem orgulho também de não saber de nada, orgulho de não querer buscar resposta para coisa nenhuma. Bom, se você pensa assim, essa é uma postura de quem não tem honestidade com a própria vida, a postura de um covarde que nem tenta buscar a verdade das coisas, pois todos nós temos sede da verdade. Isso aí infundiu em nós. Deus fez nós com sede de respostas. Quem sou eu? O que eu busco? Por que vivo? É uma traição ao Evangelho, uma vida fora da verdade, fora de buscar a verdade. Jesus mesmo diz, buscar a verdade e a verdade vos libertará. Significa que somos escravos. Se a verdade nos libertará, somos escravos e nem sabemos, nem vemos que somos escravos de nós mesmos, do nosso egoísmo. Isso nos faz sofrer demais e nem sabemos onde buscar a paz. E continuamos angustiados todos os dias, porque, claro, a paz não está nas coisas fora de Deus, a paz não está fora da cruz, mas você quer a paz, óbvio, você busca. E Jesus chorou por Jerusalém, diz no Evangelho. Foi um choro de frustração, depois de ver de tudo que aconteceu, de todos os fatos concretos. Aliás, quem quer buscar a verdade seriamente, o real, a realidade, sem dúvida, se deparará com Jesus. Jesus é um fato, foi um homem que viveu aqui, um fato concreto, igual a nós em tudo, menos no pecado. Mijava, machucava, comia, dormia, cansava, brincava, mas ele se vê chorando pela cidade santa, pelas pessoas de Jerusalém, depois de tudo, de todos os milagres. Aí ele se frustra e vê quão poucos estavam vivendo o que ele veio e anunciou. Nós somos essa Jerusalém por quem Jesus chora. E você
que daqui a pouco lhe matará, crucificará, essa Jerusalém que crucificará Jesus. Poucos foram os retos, muitos foram os tíbios. E tá aí todo mundo buscando ser feliz, ficar bem com o mundo. E o que pode te trazer a paz? Só Jesus. E ele foi incompreendido, fizeram uma propaganda difamatória para justamente inverter tudo. Coisa do demônio, como fazem hoje com os princípios cristãos. O que fazem hoje é satanizar o que é de Deus, divinizar o que é do diabo. E aí, a igreja é aquilo, e a igreja é isso, preconceituosa. Eu que amo o mundo, eu que sei amar, eu que sei o que é a paz, sei o que prego, eu que sei. Meu Jesus, como são prepotentes o que diz essas pessoas que falam isso hoje, fechados ao evangelho, fechados para a verdade. Por isso Jesus, no dia, ele chora e diz: Ah, Jerusalém, se tu compreendesses hoje o que te traz a paz, porém isso está escondido aos vossos olhos. Jesus diz, né? Mesmo cheio de evidências diante daquele povo, diante da nossa vida, os milagres, a história da igreja, a história dos milagres que foi operado por Deus por meio de tantos homens e mulheres durante esses 2000 anos. Evidências não faltam, fatos concretos não faltam, coisas para os racionais acreditarem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não faltam. Mas os caras não são fiéis com a própria racionalidade deles, de buscar as provas. Daí as provas, vai estudar os milagres, exigem explicação de tudo, mas o cara quando você vai falar com os caras, fica lá, parece que não quer escutar. É difícil, o cara não é fiel com a própria investigação dele. Se você é racional, quer prova de tudo, você tem a força para buscar a verdade, então vá buscar a verdade, vá estudar os milagres. Mas quantos ignoram solenemente os milagres, como se eles não te interessassem na busca da verdade? Se você é sério, se você busca a verdade, os milagres te interessam sim. Eles são a prova e não se esquive deles. Não está sendo honesto quem não estuda os milagres, as evidências. Jesus, ele não é um Deus distante, que eu tenho fé no universo inatingível. Jesus foi um fato. Deus que se fez homem. O cara, tem gente que é engraçado, que acredita em tanta coisa antes de Cristo, faraó, homens pré-históricos, homens estudiosos antes de Cristo, mas esquece que Jesus é bem mais novo que toda essa galera. Ele foi um homem que existiu e é fantástico, porque o nosso Deus se fez homem. Somos convidados a crer nas palavras e nas promessas feitas por um homem, Jesus Cristo. Este homem que também é Deus ao mesmo tempo. Ele é homem e Deus na mesma pessoa. Ficou mais fácil então para todos nós crer ou não crer, porque o fato não vai mudar, Jesus existiu. As pessoas da época de Jesus, elas tinham certeza que ele existia, estava vendo ele ali, ele estava do lado de todo mundo, ele comia na casa dos fariseus, tudo mais, os fariseus que sempre gostavam de aparência, né, já que Jesus era importante, sempre chamavam para almoçar, e os fariseus não seguiam Jesus, tinham certeza que ele existia, tudo, mas não amavam, não duvidavam que ele existia. O que acontece é que uns seguiram e outros não seguiram. Os fariseus tinham dúvida que aquele cara ali era o Cristo. Por isso a nossa fé a fé cristã é baseada em algo concreto. Jesus é algo racional. É engraçado que quando João Batista, que eu falei lá no começo do vídeo, quando ele tem aquela crise de fé, porque ele estava preso, já quase morrendo, daqui um pouco o homem seria degolado, ele logo antes de morrer, porque estava anunciando Jesus Cristo, né? Convidando as pessoas a aplanar o caminho, etc e tal. Em crise, ele chama os discípulos dele e fala: vai lá e pergunta para ele se ele é mesmo ele, se ele é Deus mesmo. E o que Jesus responde aos discípulos de João Batista que vai até Jesus? Volta
e diga a João que vocês viram e ouviram. Viram e ouviram. Ou seja, fatos concretos, ver, ouvir. Jesus não pede a eles voltarem para João Batista e dizer, vai lá e digam o que vocês acham, vai lá e fala que vocês têm fé, que ele é mesmo o Messias, que vai dar tudo certo, se Deus quiser. Não, não. Diga o que vocês viram e ouviram. Jesus operou milagres incríveis e continua a operar milagres todos os dias com a ajuda dos homens que buscam a retidão. Esse cara só pode ser Deus. Os fatos, os milagres atestam que isso só pode vir de Deus, porque não tem explicação humana, científica, os fatos que são esses milagres. Alguém ainda poderia perguntar, alguém que milagrosamente viu esse vídeo até agora, o que é um milagre? O milagre, eles são fatos concretos, coisas que aconteceram, mas que fogem da normalidade da natureza. São fatos que aconteceram, mas que, como não são explicados fisicamente, aquela coisa que aconteceu, nem pelos mais renomados cientistas, ateus, competentes e sérios com a sua profissão, não conseguem explicar o que aconteceu ali. São fatos, portanto, fora da nossa natureza física, química, o que chamamos de algo sobrenatural, fora, sobrenatural, externo. Aconteceu alguma interferência sobrenatural na nossa realidade natural. Isso é um milagre. Nós católicos, quando rezamos o credo todos os domingos, nós dizemos, creio em Deus, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Faz parte da nossa fé a certeza de coisas invisíveis. E mais, nós cremos na primazia do invisível sobre o visível. Primeiro vem o invisível, em ordem de importância. Por isso não conseguimos explicar os milagres com a nossa capacidade. Lógico, nós não conseguimos englobar as coisas invisíveis, as coisas invisíveis que nos englobam. Nossa razão está submetida a elas. Nós temos que ser humildes, tem coisa que a gente não entende. E o que comprova isso? O que comprova que isso não é uma maluquice? Bom, que eu não sofri uma lavagem cerebral e estou falando um monte de bosta aqui. Os milagres que não conseguimos entender, mas que acontecem. Eu não preciso entender, aconteceu. Eu preciso ser honesto comigo mesmo e não estar ignorando os milagres, se ponderar isso que aconteceu e ver o que aconteceu. Porque qual é a atitude honesta de quem desconfia de tudo, que acha que tudo é mentira? Qual é a atitude honesta? Buscar a verdade dos fatos. Ou então ele é um louco se não busca a verdade. Primeiro que você não precisa acreditar ou não no milagre para ele existir. Não precisa acreditar no milagre. O milagre é um fato, ele existiu, pronto, acabou. Jesus existiu, Jesus já é um milagre. Ele ter se feito um homem é algo extraordinário. O cara que desconfia, ele fala, como é que ele deve agir? Eu vou atrás de uma explicação científica para isso. Espera lá. Essa deve ser a atitude, deve buscar mesmo. Aí, vamos supor que você então decide não ignorar os milagres e você vai ver o evangelho que diz que o cara era cego de nascença, surdo, mudo, e volta a ver, volta a falar. Aí você me diz que isso foi o corpo que reagiu? Eu estou falando isso porque eu já ouvi isso quando, sei lá, uma pessoa é curada de um câncer, AIDS, por graça de Deus. Alguns descrentes dizem, eu acredito que beleza, a ciência não soube explicar o fato, mas sem dúvida foi o corpo que reagiu. Como é que é, velho? Sem dúvida o corpo que reagiu. Puta merda, cabeça dura do caramba. O cara era cego. Mas beleza, vamos lá. Você ainda persiste em não aceitar e quer o desafio de querer saber a razão dos fatos, dos milagres, e você vai se deparar com o milagre de Lanciano na Itália, onde a hóstia sacramentada virou um pedaço de carne na mão do padre, que estava em dúvida sobre a transubstanciação do pão em corpo de Cristo. Sabe o que a igreja fez? Como sempre, entregou para a investigação dos mais renomados cientistas, para eles averiguarem. E os caras viram que aquilo era carne e sangue humano, e que era um músculo do coração. E outra coisa interessante é que você pesava um pedacinho da carne na balança, ou pesava todos os pedacinhos juntos, sempre dava o mesmo peso.
Como é que você explica isso? Você vai se deparar com os milagres de São Padre Pio. Padre Pio é de uma época que o homem já tinha ido para a Lua. Foi ontem o que aconteceu aos olhos da humanidade inteira. E por uma providência divina, quase todos os milagres do Padre Pio estavam por perto um médico. Para que, dizer que ali ao lado tinha uma autoridade da razão humana. Para ver e ouvir o fato. Vai ler as histórias do Padre Pio, velho. Você fica de cara. Os milagres parecem que é filme de ficção. Mas estão aí, foram fatos. Atestado por ateus convictos que se converteram, óbvio, quando foi estudar. O caso da menina que não tinha pupila, era uma massa branca que o olho. Ela começou a enxergar e a mulher ainda está viva. O Padre Pio morreu, a mulher ainda está viva. Hoje é uma senhora. Ainda enxerga e sem pupila. O bebê recém-nascido que a mãe levou para o Padre Pio dentro de uma mala numa viagem de trem, para que ninguém desconfiasse que o menino estava morto e obrigasse a mãe a enterrar ali no meio do caminho, a mulher botou dentro da mala. Quando chegou para perto do Padre Pio, abre a mala e a criança volta à vida. Você vai ignorar esses fatos? E detalhe, o Padre Pio, quando a menina chegou, ele estava atendendo a confissão de um médico. Mais uma vez, por providência divina, estava ali um médico do lado. E, cara, são muitos fatos. A melhor coisa que você faz, se você gosta de ler livros, vai na livraria católica e compra um livro do Padre Pio. Comece por aí. E vai ler. Eu não vou te convidar a conversão passando a mão na sua cabeça, dizendo uma palavrinha doce, dizendo que Jesus te ama. Primeiro porque eu não sei ser assim. Eu não tenho como fazer isso. Soaria falso demais da minha parte. Que ficar querendo ser doce, assim, até quero assim no vídeo querer ser um pouco doce, mas eu não sei ser assim. Não que eu também tenha orgulho de ser grosso, que eu queira ser, não é isso, é só que eu não sei ser essa doçura na hora de falar de Jesus Cristo, porque é uma coisa muito séria para mim. Eu creio na vida eterna, só porque quem falou isso foi Jesus, por isso que eu creio na vida eterna, por isso que eu creio. Eu te digo com todo o zelo do mundo, como Matatias fez. Quem quiser me seguir, que me siga. E você encontrará a paz que você tanto procura. Jesus, o príncipe da paz. Meus votos para mim e para você é que a retidão seja a base da nossa atitude. Buscar ser reto, buscar a verdade. Valeu? Valeu, som!